Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e firme para o nosso estudo de hoje. Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos estudar o componente curricular de História. Nós vamos falar diretamente sobre a aula 7 da nossa plataforma SMED-GB. Se você ainda não está com essa atividade em mãos, corre lá, procure-a, porque nós vamos fazer algumas correções. É uma matéria muito legal e importante. Vamos lá? Nós vamos falar e continuar falando um pouquinho sobre governo, mas hoje nós vamos falar sobre as formas mais comuns de governo pelo mundo. Na última aula, nós estudamos um pouquinho sobre o governo do nosso país e nós vamos relembrar isto hoje também. Vamos lá. A primeira forma de governo que nós vamos estudar hoje é a monarquia. Você já ouviu falar dessa palavra? Monarquia? Eu acredito que sim. Uma das formas mais antigas de organização do Estado foi e é a monarquia. Quando estudamos as primeiras comunidades humanas, vimos que elas, em geral, eram formadas em torno de grandes famílias e que os mais velhos se tornavam os chefes desses grupos. Com o crescimento das aldeias, que se transformaram em grandes cidades, os chefes das famílias passaram a ser reis e essa é a origem da monarquia. Então vamos voltar um pouquinho aqui nessa história. Lembrem-se, lá quando nós estudamos sobre o povo nômade e que depois eles foram se transformando em sedentários, que foram se formando ali as primeiras aldeias, lembraram aí? Quando esse povo se reuniu ali junto, se agrupou, eles foram vendo as necessidades daquela população ali, daquela comunidade. Então tudo passou a ser para o bem comum. É claro que isso demorou um pouquinho, mas imaginem só, você está numa vila, num campo, em que cada um segue as suas próprias regras, cada um faz o que quer, pega o que quer do outro, não tem um lugar determinado onde é a sua casa, pode entrar em qualquer lugar. Já pensou que falta de organização seria isso? Seria terrível, não é mesmo? Se você estivesse no ambiente da sua casa e qualquer um fosse entrando ali a qualquer hora, sem ser convidado. Ou você, com o seu pessoal ali, naquela época que colhia bastante, plantou ali a sua fruta, né? Fez a sua horta e qualquer um vai lá e começa a pegar? Também seria muito ruim, não é mesmo? Foi a partir daí, dessas dificuldades que foram sendo encontradas, ou de repente, nossa, estamos ficando sem água, precisamos encontrar um novo local. Foi a partir deste momento em que foram aparecendo essas dificuldades para todo aquele povo, em que começou-se então a determinar alguém para cuidar dos interesses de todos. Começando da família. Nós tínhamos uma família muito grande e o patriarca, o pai daquela família ali, cuidava dos interesses de toda aquela família. A partir daqui, foram se constituindo então, foram se criando. Quem é que cuidaria então de todas as famílias? Nós temos um pai aqui, um pai do outro, um pai do outro, mas não podem todos eles mandar, governar, editar as leis, as regras. A partir daí foi surgindo então a monarquia, o rei, um entre eles que seria o chefe de todos. Nós temos um exemplo muito comum com os povos indígenas. Lá eles têm uma pessoa, o mais velho, o mais sábio, que vai governar e que vai reger e que vai ajudar todos os outros chefes de cada aldeia, ali, de cada tribo. Mas todos consultam o mesmo chefe, o chefe principal. Então isso foi surgindo e foi passando para todos os povos.
ok? E aí surgiu então o rei. Ainda sobre a monarquia. Os reis eram chefes de estado e tinham plenos poderes. Quando o rei morria, ele era substituído pelo filho mais velho ou por outro parente mais próximo. Quando isso aqui aconteceu, já havia passado muito tempo, né? Já estava determinado sobre a realeza, a monarquia. Então, quando esse rei falecia, quem deveria governar em seu lugar não era escolhido em qualquer um do povo, e sim o filho mais velho, o primogênito. Assim, o poder sobre uma comunidade ficava com a mesma família por gerações. Então, virei rainha ou virei rei. Faleci, o meu primeiro filho tomava o meu lugar. Esse filho virou rei, reinou por muito tempo, faleceu. O primeiro filho dele tomaria o seu lugar. E assim por diante. Passava-se então por muitas e muitas gerações. Monarquias como essas ainda existem e são chamadas de monarquias tradicionais. Em países como Marrocos, Arábia Saudita e Jordânia, os reis têm poder absoluto. O que é isso, professora? Poder absoluto. Ele fala e todos têm que obedecer. Não tem ali conversa que vai ver se pode ser mudado isso para melhorar. Não, é o que o rei falar, está falado. Então, nesses países, Marrocos, Arábia Saudita, Jordânia, os reis, ele tem voz absoluta, tem poder absoluto. Já em países como Dinamarca, Suécia, Japão, Reino Unido, a monarquia é um pouco diferente, pois os reis não têm poderes efetivos. Eles são mantidos apenas para cumprir responsabilidades simbólicas, sendo um elemento de unidade da nação. Um exemplo que nós temos é a Rainha Elizabeth, ok? Nesses países, a Constituição, o conjunto de leis e normas criado pelos representantes dos cidadãos, limita os poderes dos reis. Por isso, elas são chamadas de monarquias constitucionais. Ali ela tem um outro povo que ajuda a reger essas leis, que ajuda a representar, mas ela é a figura que vai estar à frente como poder. Então, ela é o símbolo do poder daquele povo. Ela é símbolo do dinheiro daquele povo, tá? Então, ela é utilizada mesmo, sua imagem, seu poder, mas junto com ela, ela não tem a palavra final, ela não tem o poder total. Existem aqueles que vão estar ali junto com ela para decidir o que é melhor para aquela nação. As formas mais comuns de governo pelo mundo envolvem também o nosso. Lembra que nós falamos na última aula essa palavrinha? República. Na república, o chefe de Estado é o presidente, eleito pelo povo de forma democrática. Prestem atenção nessa palavrinha democrática. E eu quero que vocês comecem a pensar aí o que será que significa democracia, ok? Então vamos novamente. Na República, o chefe de Estado é o presidente, eleito pelo povo de forma democrática. Ele pode ficar no poder por determinado período e deve prestar contas de seus atos. Vamos falar sobre a presidência. Aqui no nosso país, o presidente ele tem um tempo determinado para poder governar. Esse tempo tem a duração de 4 anos. Então, a cada 4 anos, a sua família precisa pensar no que os candidatos estão propondo para a nação, escolher um desses candidatos, que pode ser de qualquer família, né? Não é igual à realeza, é um candidato que se inscreveu, que faz parte de um grupo, que tem ali alguns ideais, que tem as suas propostas para a nação, e a sua família escolhe um dentre eles para representá-lo. E dentro disso aí,
A sua família, após apertar ali o confirma, que é esse botãozinho verde que vocês estão vendo nesse aparelho aí, as urnas eletrônicas, esse botãozinho verde dá um poder enorme para a sua família. Como assim, professora Daniele? Ele foi lá, viu a quantidade de candidatos. Candidato A, candidato B, candidato C, candidato D. Estudou as propostas de cada candidato. O que esse candidato vai trazer de bom para a minha sociedade? Em que ele pode contribuir para melhorar a minha nação? Avaliou, escolheu lá o candidato C. Foi lá na urna eletrônica, no dia que foi estabelecido pela Justiça Eleitoral, colocou o número do seu candidato e apertou o botão verde. A partir daquele momento que ele apertou, ele vai receber um papelzinho que confirma a presença dele, confirma que ele foi lá como cidadão, cumpriu o seu papel, o seu poder como cidadão. E agora ele tem outro poder de fiscalizar o que o candidato escolhido vai fazer. E se o que venceu não foi o que ele escolheu, ele tem esse direito também, porque ele esteve lá, ele apertou aquele botãozinho e exerceu a cidadania dele. Ele tem o direito de cobrar, ele tem o direito de exigir e tem direito de fazer valer tudo o que o candidato falou. Formas de organização política nos livros. Olha a palavrinha de novo. A democracia. Pensaram? O que você acha que significa essa palavra? Democracia. A democracia é tão importante que é tema de diversos livros. Livros infantis, também de livros adultos, ok? Até poema que fala de democracia se faz. Vamos ler o trecho de um deles. A democracia é como um recreio, em que todos podem brincar de tudo. Na democracia, as pessoas podem pensar o que quiserem, dizer o que quiserem, encontrar e se reunir com quem quiserem, pois todos participam e decidem um pouco. Como em todos os jogos, no jogo da democracia também existem regras e é preciso cumprir algumas leis. A democracia é feita por todos para que depois todos estejam de acordo em quase tudo. Marta Pina. A democracia pode ser assim, São Paulo, Boitatá, 2015. Então, nós vimos aqui um trecho, de um poema que fala sobre a democracia. E um ponto muito importante que se fala nesse poema é que todos podem participar, mas ele não é um jogo sem regras. Ele existe, ele tem também as suas regras, mas que todos estão em comum acordo porque fora feito por todos. Assim, quando você vai brincar, por exemplo, de pique-pega, vocês tiram ali um par ou ímpar, um zerinho ou um, já é uma regra. Vamos tirar quem vai ser o pegador, quem vai pegar quem, certo? Então, vocês criaram ali uma regra no jogo para que todos participassem, cada um com sua função. Isso é a democracia. É assim que funciona no nosso país. Cada um com sua função, cada um com suas ideias, com suas palavras, com seus ideais, mas que juntando tudo vai ter um bem comum, algo bom para todos. Mulheres no governo e nas guerras. Atualmente, a discussão sobre a participação das mulheres em todos os espaços das comunidades está muito presente. Mas isso não quer dizer que o papel das mulheres na história foi secundário. Ao contrário, apesar de pouco valorizada pela história tradicional, foram muitas as mulheres que desempenharam papéis importantíssimos, até mesmo como líderes de grandes nações. Um exemplo que nós falamos, a rainha Elizabeth I. Por exemplo, foi líder da Inglaterra
e da Irlanda entre os anos de 1558 e 1603. O governo dela foi marcado por tolerância religiosa e, apesar de ser protestante, ela deu liberdade para que os católicos manifestassem sua fé, evitando perseguições religiosas, ao contrário do que haviam feito seu pai e seus irmãos. Olha que bacana! Naquele momento que nós encontramos ali uma rainha, poderosa naquele momento ali, ela observou o que não estava dando certo, o que poderia ser melhorado e decidiu então fazer daquele momento que ela estava reinando ser tolerante às religiões daquele momento. Talvez se ela não tivesse sido feito isso, se ela não tivesse decidido por isso, nós teríamos hoje registros de grandes guerras, de mortes, Mas não, ela decidiu e fez um bem para todos da nação dela. No Brasil também são muitas as mulheres consideradas ícones, símbolos de força e luta, como Maria Quitéria, nascida em Feira de Santana, na Bahia. Maria de Jesus Quitéria é uma das heroínas da independência, mesmo contra a vontade do pai. Depois de cortar o cabelo e se vestir como homem, Maria Quitéria alistou-se no exército e serviu até ser descoberta, 2 semanas depois. Apesar disso, por sua habilidade, foi mantida no exército e combateu com bravura. Mas nem só o governo ou nos combates as mulheres se destacam. Veja só o que essa mulher fez para ser reconhecida e poder exercer. Porque naquela época as mulheres não poderiam entrar no exército, se alistar, entrar no exército. O que ela fez? Ela primeiro se fingiu de homem, entrou, mostrou que ela poderia fazer o mesmo que eles e conquistou o espaço dela. A partir daquele momento, eles aceitaram que ela poderia ficar como mulher que ela era. Elas estão presentes em nosso dia a dia, transformando o mundo com o seu trabalho. Quer um exemplo de uma heroína que nós temos? Em casa, a nossa família. A nossa mãe, a nossa tia, a nossa avó, aquela professora que nós temos também como da família, aquela grande amiga. São sim mulheres que trazem coisas boas para a nossa comunidade e para a nossa história. Bem, após os estudos dos textos acima, responda com atenção ao questionário abaixo. De acordo com a autora do poema, Marta Pina, a democracia é como um recreio. Em sua opinião, por que ela diz isso? Vamos ver? Eu já deixei selecionado um trecho. Na democracia, as pessoas podem pensar o que quiserem, dizer o que quiserem, encontrar e se reunir com quem quiserem, pois todos participam e decidem um pouco, como em todos os jogos. Então, ela fala que é como um recreio pelo exemplo que eu dei a vocês. Quando vocês decidem ir para o recreio, brincar, quando nós estávamos presencialmente em escola, cada um tinha ali a sua função. Todos podiam falar, mas no final vocês iam seguir aquelas regras do jogo para que desse certo. Qual a semelhança entre democracia e os jogos feitos na hora do recreio? Sabe quais são? Cada um exerce uma tarefa, pode dar a sua opinião e em conjunto vencer os desafios. E algo muito importante, as regras. Todos seguem ali uma regra. No nosso caso aqui onde nós vivemos, nessa democracia, existem leis que regem o nosso estado, a nossa nação. Quando você e os colegas se reúnem em grupos na sala de aula, vocês são democráticos? Quando nós tínhamos lá um tempo para ficar na sala de aula, você tinha essa oportunidade de dividir as tarefas? Essa é uma resposta pessoal que você pode estar enviando para o seu professor através do chat. Em sua comunidade, sua cidade, quem são as mulheres em destaque? Pesquise, pense em alguém. Eu já dei uma dica para vocês. Também uma resposta pessoal. Vocês podem escolher quem vocês acharem que traz
destaque para a sua cidade, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e acesse o portal da plataforma SNED-GV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui, ó, no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, pessoal!